Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcos e hoje estou trazendo aqui mais uma aulinha do Amigavelmente, outra aula completa para dar sequência aí ao nosso trabalho. Lembrando que na última aula ao vivo, né, nós fizemos a aula 1 desta mesma unidade, da unidade 4, e ficou combinado que de tarefa para casa, ao invés da atividade para casa correspondente àquela aula, nós faríamos a avaliação final da unidade 3, tá certo? E dando sequência a isso, estou aqui gravando a aula 2, né, para dar sequência aí no nosso trabalho, tá? Esta aula traz como tema desenvolver curiosidade, criatividade e entusiasmo para realizar projetos, né? É um tema que cabe bastante discussão, cabe bastante reflexão, inclusive assim, é um tema que vai um pouco, né, para um caminho diferente daquilo que a gente tem visto, né? Um tema que vai aí, né, serve inclusive, né, para o nosso agora e também, né, muito para o nosso futuro, né? Aquele que tem sede de saber sempre, sempre, sempre vai estar aprendendo, buscando coisas novas, né? E com isso adquirindo cada vez mais conhecimento. Bom, ele traz aqui inicialmente aquela indagação, né, que ele sempre coloca abaixo do título, que é a seguinte: qual título você daria para a imagem que abre esta aula? Esta imagem aqui, né, do pessoal conversando, trocando informações, e quais são as características de uma pessoa curiosa, né? Uma pessoa curiosa geralmente é uma pessoa que busca, né, o porquê das coisas, busca se inteirar, busca aí aprender, né? Então, quais são as características de uma pessoa curiosa? Essa aula aqui, ela é um pouco menor do que as aulas finais da unidade 3, assim como também a aula 1, né, da unidade 4, ela foi um pouco menor também, tá? Nós não teremos vídeos e áudios, porque é uma aula que trata mesmo, né, das questões aqui, que eles já trazem cada uma, né, ele já traz as questões de fato, elas já são, né, a própria reflexão que o autor quer que nós façamos, tá certo? Então vamos aí à primeira questão desta aula. A questão de número 1 vai pedir para vocês criarem um desenho muito simples, um rabisco, tá? No espaço abaixo, utilizando-se, né, do lápis preto, e não se preocupe com detalhes, né? Ele pediu para você fazer um desenho muito simples, um rabisco no espaço. Ele não está dando tema, ele não está delimitando tamanho, ele não está pedindo cores, ele está pedindo para fazer um rabisco com o lápis preto. Qualquer tipo, né, de desenho, não precisa ser um desenho elaborado, ok? Ele está falando para fazer aí um rabisco com o lápis preto dentro do quadro aqui que ele traz. Já a questão de número 2 vai pedir o seguinte: escreva uma frase curta que você goste ou que você ache engraçada neste espaço aqui. Escreva uma frase curta que você goste ou ache engraçada. Então, na primeira, é para fazer um desenho que não seja um desenho, né, elaborado, ele até fala aqui um rabisco com lápis preto, e aqui ele pede para você escrever uma frase que você goste ou que você ache engraçada, na questão 2. Indo para a questão de número 3, vai falar o seguinte, ó. Volte ao espaço da atividade 1, onde você fez o primeiro rabisco. Utilize esse desenho como ponto de partida para criar o seu doodle, né? Para combinar com a frase que você criou na atividade 2. Pode ser literal ou apenas uma resposta à frase. O que ele está pedindo para você fazer? Ele vai pedir para você transformar, né, retornar lá a unidade 1, pegar aquele rabisco, né, que você fez, transformar esse rabisco, né, em algo mais elaborado, digamos assim, que vai representar, tá, a frase que você fez aqui na questão de número 2. Agora, ele vai pedir, né, retornando lá a questão 1, que você pode, né, para essa questão, utilizar-se, né, para completar o desenho aí, qualquer tipo de material, sendo lápis preto, lápis colorido, caneta, canetinha, papel picado, cola
e outros. Então, ele pede para você voltar lá na questão 1, né, onde você tinha feito aquele rabisco, utilizar o desenho como um ponto de partida para criar o seu doodle, ou seja, o desenho que vai, né, combinar com a frase que você criou na unidade 2. Ou seja, é para você melhorar o seu desenho para ele passar a representar, tá, o que você colocou aqui na questão 2, na frase que vocês criaram, tá certo? Indo para a questão de número 4, é muito importante a gente ler essa reflexãozinha aqui, ó. Um doodle ou doodle, né, é um tipo de esboço ou desenho realizado ao acaso, quando uma pessoa está distraída. São desenhos simples que podem ter um significado exato ou simplesmente representar formas abstratas. Por isso que ele fala o seguinte aqui, ó, pode ser literal ou apenas representar uma resposta à frase. Olha lá, ó. Crie o seu doodle para combinar com a frase que você criou na atividade 2, tá? E aqui na descrição, inclusive, olha o que ele fala, ó. Transforme um desenho mais elaborado que represente a frase que ele escolheu. Ou seja, pode representar, pode ser um desenho como resposta à frase, tá? E aí ele deixa, né, aqui a justificativa do que é um doodle, né? Ele vai falar que é um tipo de desenho que é realizado, né, ao acaso, quando uma pessoa está distraída, ela faz um desenho, né? E esses desenhos geralmente são simples, tá? Só que eles podem ter um significado que seja exato, olha, esse desenho significa isso, ou de fato eles podem representar apenas formas abstratas que para o autor não deixa de ter um significado, né? Para o autor sempre vai ter um significado, por mais que seja abstrato para aquelas pessoas que olhem, né? Os terceiros que vão olhar o desenho. Então, esta é a questão de número 3. Indo para a questão de número 4, pessoal, ele vai falar o seguinte, ó, você terá 3 minutos para preencher a lápis ou a caneta o maior número de círculos possíveis, com o desenho que desejar. O objetivo é a quantidade e não a qualidade, preenchendo o máximo possível, tá? Olha aqui, o motivo por trás dos 30 círculos é evitar a autocensura. Quando você foca a quantidade, você não tem tempo para pensar que a sua ideia é ruim e poderia editá-la mais tarde, né? Este é o estágio em que a criatividade floresce. Ou seja, como vocês têm tempo e como vocês têm, né, o fator quantidade, o fator qualidade aqui, ele não vai ser levado muito em conta, porque dentro do tempo que vocês têm, dentro desses 3 minutos, por isso que é importante utilizar o cronômetro, né, nesses 3 minutos, o tempo ele não vai ser, digamos assim, o bastante para você pensar no máximo de círculos que você tem que fazer com aquilo que você está desenhando, tá? Então, é exatamente por isso que ele fala, ó, você terá 3 minutos para preencher a lápis ou a caneta, tanto faz, o maior número de círculos possível, né? Círculos possível com o desenho que desejar. Ou seja, se o desenho vai ficar ruim ou não, na verdade é que você tem que preencher o maior número de círculos, né? Sem que você tenha aquela ideia, né? Como ele vai falar, autocensura, né? De falar, olha, eu não vou desenhar assim, o desenho não ficou bom porque mais tarde eu posso mexer e tal. Então, o intuito dessa atividade é evitar essa autocensura que nós temos quando nós temos muito tempo para refletir sobre o que fazer. Por isso que ele fala que esse é o estágio em que a criatividade floresce. Você está sob um tempo, você não tem muito tempo para ficar pensando, elaborando, melhorando, e aí você tem que colocar aí a sua criatividade no papel, né? Então é uma atividade bem legal. O importante é que vocês, né, usem o cronômetro para marcar os 3 minutos. Indo agora, pessoal, para o exercício 5, vai falar o seguinte, ó. Depois de finalizar a atividade 4, compartilhe com a turma, né, os círculos, né, que você preencheu e veja o resultado dos seus colegas. Nós estamos, né, na quarentena, então, assim, vocês, claro que podem trocar informação, isso é muito útil. Se vocês quiserem enviar fotos um para o outro, né, isso vai ser muito, muito interessante mesmo, né, e é uma forma de nós conseguirmos, né, desenvolver esse trabalho no cenário da pandemia.
tá? Depois, ele vai falar o seguinte: reflitam sobre as semelhanças existentes ou não entre os desenhos, né? E no espaço a seguir, copie, tá, alguns dos preenchimentos de círculos de seus colegas que você achou mais criativo. Complete o restante fazendo variações dos desenhos que fizeram. Bom, pessoal, essa questão aqui, ele vai pedir para você trazer o desenho dos colegas para cá, né? Aqueles que você achou mais interessante ou aquele que você achou mais legal, e você pode completar o desenho do colega que você, né, escolheu, fazendo variações deste desenho aqui neste mesmo modelo, né, de círculos aqui, de quadro com círculos, igual o exercício 4. Para aqueles que não trocarem, né, as informações, as fotos com o amigo, pode elaborar um segundo desenho também aqui nessa questão de número 5, pois, né, é fato que nós não estamos na sala, né, para a gente trocar os desenhos, então vocês podem elaborar um segundo desenho, até um pouco mais aprimorado, sem a questão do tempo, aqui no de baixo, tá? Ou se quiserem ainda mais legal, vocês podem pegar o exercício, né, o exercício 4, o desenho que vocês fizeram né, mediante o tempo lá no exercício 4 e melhorá-lo aqui na questão 5, fazendo ele, né, ou uma variação ou melhorando ele, né, pois lá no exercício anterior teria tempo, aqui nós não temos tempo. Então você pode transformar, elaborar também o desenho que você fez, né, ali no exercício 4. Tá bom, pessoal? Bom, indo agora aqui para a atividade para casa, e essa vocês devem postar a foto, né, para mim lá no Class, ou as fotos, né, lá no Class da atividade para casa. E é muito importante, pessoal, que vocês não deixem de realizar os exercícios no material físico de vocês, tá bom? É muito importante que vocês preencham, sim, os exercícios aí no material físico, esses exercícios que nós trabalhamos aqui ao longo de toda essa aula 2 dessa unidade 4, tá bom? Bom, ele vai dar um textinho, né, de introdução falando que curiosidade, criatividade e inovação são habilidades muito valorizadas e podem ser desenvolvidas. Podemos exercitar nossa mente simplesmente com a curiosidade, pois o que verdadeiramente movimenta o mundo não são as respostas, e sim as perguntas. O processo criativo também precisa evitar a autocensura. Na atividade a seguir, deixem a criatividade florescer. Tarefa para a família. Cada um de vocês deve pegar uma folha branca de papel. Dividam as folhas em 4 partes. Em cada parte da folha, copiem os traços segundo o modelo a seguir. Esse modelinho que ele dá aqui para a gente. Podem usar lápis preto, caso não tenham lápis coloridos. Bom, segundo passo. Cada um de vocês terá 10 minutos para criar imagens a partir dos traços copiados. Podem ser variações de um mesmo tema ou todos diferentes. O objetivo é ser criativo, deixar a mente fluir e dar formas aos traços. Aliás, forma aos traços. Lembrem de marcar o tempo de 10 minutos com o cronômetro. Tá? Novamente o cronômetro aí aparecendo. Depois de finalizarem a atividade, mostrem uns aos outros, né, os 4 quadrados preenchidos e conversem, né, sobre as semelhanças existentes ou não entre eles. Copie no espaço a seguir o desenho que você achou mais criativo dentre todos os que foram feitos. Aí vocês devem copiar aquele que vocês acharam mais legal, mais criativo, dentro desse espaço aqui. Tá certo, pessoal? Ao final, não se esqueçam, né, de pintar aí as estrelinhas que vai definir o desempenho da família, né, na realização dessa tarefa, dessa atividade para casa. Então é isso, meus queridos. Qualquer dúvida, mandem mensagem, eu estarei aqui à disposição para ajudá-los, tá certo? E eu espero que vocês tenham gostado. Eu aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até mais, pessoal!